Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para poder compartilhar com os irmãos um estudo na Bíblia Sagrada, trazendo à luz do conhecimento a revelação de Deus no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo de número 25, que diz assim a palavra do Senhor: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra nós. Glória a Deus. Amados, eu escolhi o livro de Joel em particular porque trata de um momento delicado e que pode ser comparado muito à vida de muitas pessoas que são de Deus, que estão na igreja e talvez estejam vivenciando um momento tão quão difícil Israel passou, mesmo sendo o povo escolhido de Deus. Nós sabemos que Joel, ele foi filho de Petuel, segundo o que a gente sabe, nas Escrituras Sagradas, e ele não foi sacerdote, mas tinha um interesse muito grande pelo templo. A história de Joel é interessante porque ele nem servia no templo, mas a Bíblia diz que as suas profecias, elas eram dirigidas ao povo. E no tempo de Joel, havia uma praga devastando plantações inteiras, devastando toda plantação do povo de Deus. E o que antes era, na época de Joel, uma beleza rural, plantações que simbolizavam a prosperidade, porque viviam da agricultura, e a Bíblia vai mostrar que essa devastação foi de forma inteira, ao ponto que o deserto de vegetação se torna uma imagem triste dentro da Bíblia Sagrada, dentro do povo de Deus na época de Joel. E aqui a metáfora desse gafanhoto, ela é usada para descrever a devastação que essa nação sofreu em decorrência de uma praga de gafanhotos que destruiu as plantações e os recursos naturais do país. E a mensagem central de Joel é que Deus, de misericórdia, que ele se importava e se importa com o seu povo, mesmo mediante a uma permissão dele, para que o povo venha passar pelo momento de dificuldade, um momento de escassez, mas há um desejo de Deus que o povo volte até o arrependimento. A promessa, ela foi feita em Joel capítulo 2, versículo 25, que nós lemos, é o quê? É que Deus iria restaurar a nação de Israel e trazer de volta tudo aquilo que foi arrancado através da praga, E eu quero aqui lhe trazer a memória, nesse momento, dentro desta passagem, aquilo que te dá esperança. Eu vim hoje como um profeta de Deus para poder te encorajar a ter fé no momento de dificuldade, dizendo que o teu Deus te fará viver dias melhores. Dias melhores virão. Então, Deus sempre teve prazer, queridos, de mudar o cativeiro do povo. Porém,
havia sempre uma necessidade quando o povo se afastava do querer de Deus, do equilíbrio que Deus tinha para o seu povo, acerca da adoração, acerca da devoção no altar. O povo, por muitas vezes, se esfriava, esquecia das promessas. E Deus então permitia que o povo, a sua nação, fosse atacada, fosse assolada, né? Então Joel aqui ele vai o quê? Enfatizar a ideia que Deus é capaz de trazer cura e restauração mediante o quê? Um arrependimento sincero. Um arrependimento no meio quê? De uma situação de muita adversidade, de uma escassez. E aqui, mesmo que pareça, né, para esse povo que tudo está perdido, né, o cenário é caótico, né, o cenário é de destruição, de fome, porque acabou o recurso, né, é de pobreza. Essa pobreza aqui que o livro de Joel apresenta, ela se compara à pobreza espiritual que o povo estava vivendo na época, né? Porque o povo se desvia do caminho, se distancia da intimidade do Senhor, automaticamente segue uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual desértica, né? Um deserto espiritual. Então, Deus vai permitir o quê? Já que vocês querem viver uma vida espiritual no deserto, então eu vou permitir que os gafanhotos, locusta, lagarta, um exército invada a tua plantação. Então vocês vão viver também um deserto acerca da tua vida financeira. Deus vai permitir o quê? O povo entrar no momento de adversidade. Né? Mas nós precisamos olhar o quê? Dentro dessa passagem. Precisamos olhar para tantos milagres que Deus já realizou na Bíblia. Quantas vezes o Senhor deu livramento ao seu povo, né? Quantas vezes o Senhor curou essa nação, tirou essa nação do cativeiro. Então, queridos, mediante essa palavra de Joel, eu já quero entender que quando o povo se arrepende, se aquebranta, Deus vai com certeza restituir. Deus tem prazer de restituir. Deus tem prazer de restaurar. Deus tem prazer de abençoar, de devolver aquilo que você perdeu, aquilo que o adversário tocou. Só que existe um desejo de Deus que o povo se arrependa e volte à natureza de adoração, e volte a ser fiel, que volte a adorar o Senhor somente, né? Então Deus está aqui falando por intermédio de Joel que ele vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que arrancaram de você temporariamente, aquilo que você tem vivido temporariamente. Por quê? Porque o deserto não é moradia para crente. O deserto nunca foi moradia para Israel. Então eu quero ser profeta para a tua vida para dizer que esse ano Deus vai restaurar aquilo que arrancaram de você. Deus vai restituir. O profeta Zacarias, ele vai falar no capítulo 9, no versículo de número 12, vai dizer: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro.
Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que Ele permite que se perca, mediante a tua posição com Ele. Porém, quando você se posiciona, aquilo que o diabo tirou da tua mão, a restituição é em dobro da parte do Senhor. Deus está dizendo que Ele não vai dar na mesma medida que você perdeu. Deus vai dar em dobro. Lembra do livro de Jó? Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, tira tudo que Jó tinha, mas aí o próprio Jó vai reconhecer que Deus tudo pode, que Deus é soberano, que Ele pode mudar a história dele. E no capítulo 42 ele vai dizer: com os meus ouvidos eu ouvia, agora os meus olhos te veem, Senhor. Bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Então Deus está dizendo aqui, querido, no meu coração, para entregar para você, que eu não sei o que você está passando, qual é a situação que você se encontra, mas o Deus que tudo pode, Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o quadro da sua vida. Ele vai pintar um novo quadro. E entenda, se você perdeu, Deus vai restituir em dobro. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Glória a Deus por isso, irmão. Né? Joel diz que Deus, Ele é zeloso. Zelo é compaixão. Compaixão aqui que Joel está dizendo, no capítulo 2, no versículo 18, ele vai dizer: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do teu povo. Perceba que Deus se compadece. Deus, quando vê você com o coração quebrantado, Ele muda a sua posição, muda de opinião para te abençoar. Você está entendendo? Essa passagem aqui ela ocorre após o apelo de Joel, para que o povo de Israel se arrependa de seus pecados e voltasse para Deus, a fim de quê? De evitar o julgamento divino que estava prestes a cair sobre a nação. Joel vai ser o que aqui? Porta-voz de Deus para o arrependimento, para o aquebrantamento. Joel tem uma mensagem para a nação, para que eles viessem se voltar novamente para Deus, porque ele tinha convicção que se o povo volta para Deus, Deus mudaria a sorte do povo dele, né? Versículo 14, 2 Crônicas, capítulo 7. Você conhece essa passagem? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos meus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É uma passagem bem conhecida, mas que revela a identidade de compaixão do Senhor, a identidade de Deus acerca de querer abençoar o seu povo, a minha vida, a sua vida. Mas o que Deus espera de mim e de você? Que nós venhamos se voltar para Ele, buscar a face dEle, ter uma vida de oração, ter uma vida de devoção à palavra, prática da palavra, não é só conhecer. Então aqui Joel expressa a ideia de que Deus cuida e protege Israel. Então eu já quero dizer para você e afirmar: Deus cuida e protege. Aleluia. Você está entendendo? Que a palavra está dizendo: Deus cuida, Deus protege. Então, querido,
sabe que Deus espera só de você e de mim? Que nós venhamos colocar um propósito com Ele de oração. Sabe, foi essa semana, terça-feira, né, eu estava no culto, foi ontem, estava dentro do culto da nossa casa espiritual, e no altar eu estava ministrando uma palavra, falando sobre a importância da oração, que a igreja precisa ter uma vida de oração para que os sinais, as curas, os milagres voltem a acontecer. E eu falava sobre o poder da oração e falei como uma pessoa que está com uma infecção, uma inflamação, ela é medicada por um médico com um anti-inflamatório. E dependendo da gravidade dessa inflamação, né, o período desse antibiótico, esse anti-inflamatório, é de 12 em 12 horas. Se tiver muito ruim, o médico vai falar, não, toma de 8 em 8. Se tiver gravíssimo, o médico vai falar, ó, aquilo que era para tomar de 12 em 12, ele vai mandar tomar de 6 em 6. E eu estava no altar do Senhor ontem, e falando sobre a ministração da importância de ter uma vida de oração, e Deus falou comigo, filho, requero de você um propósito de oração de 6 em 6 horas. E eu automaticamente obedeci. O culto ontem acabou 10 horas da noite, e eu cheguei em casa tarde, que eu fui numa mini vigília, e o propósito meu de 6 horas de oração foi 2 da manhã, 8 da manhã hoje, 2 da tarde eu já orei agora 8 horas da noite, e hoje eu oro 2 horas da manhã. E assim, com o propósito que eu estou, mediante alguns dias que eu vou fazer esse propósito com Deus. Foi Deus que me deu a direção. Então, para você ver a importância que tem a oração na minha vida e na tua vida, isso é se voltar, se aproximar de Deus. Porque Deus quer relacionamento comigo e contigo. É como aquele amigo que você tem desde a infância, e aí corta-se por um período o vínculo, cada um vai para o seu lado, você tem uma história com ele, mas você está muitos anos sem vê-lo. E quando você volta a ver, você já não tem a mesma intimidade que você tinha. As histórias são só histórias passadas, não tem nada novo. Assim é na vida do crente, que vive somente de momentos que já passou. Deus quer todo dia renovar a tua experiência. Deus quer todo dia que você tenha uma experiência nova com Ele. É relacionamento. Deus quer que você converse com Ele, fale com Ele. Deus ama relacionamento com os seus escolhidos. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, queridos, eu quero dizer para você, Deus cuida, Deus protege a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, a vida dos seus filhos. Deus cuida e Deus protege sua vida espiritual. O salmista, no Salmo 91, no verso 7, vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus por isso. E a palavra zeloso aqui pode ser interpretada como ciumento, ciúme. Sabe o que a palavra está dizendo? Deus tem ciúme de você. Deus não divide você com ninguém. Deus não divide você. Ele não quer te perder para nada desse mundo. Deus não quer que você divida a adoração. Ele quer tudo de você, a totalidade. Deus te ama na plenitude e quer a tua totalidade para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus é um Deus que Ele é ciumento. Ele protege aquilo que Ele possui. O que é dele é dele. E o povo escolhido
é dele, ele é zeloso com o povo. Deus tem ciúme da tua vida, ciúme do teu relacionamento. Ele quer conversar contigo, ele quer diálogo contigo. E ele não vai te aceitar pela metade, querido. Ele não vai te aceitar pelo meio. Amém? Entende isso? A compaixão de Deus é uma expressão de seu amor e misericórdia. E ele está disposto a agir ao meu favor e ao seu favor. Aleluia. Aqui, queridos, no contexto do livro de Joel, escuta, essa passagem ela é uma afirmação da bondade, da benignidade, da benevolência de Deus e da disposição para perdoar que o Senhor tem para aqueles que se arrependem, aqueles que se voltam para Ele. Deus tem uma disposição para perdoar, para poder apagar o seu passado. Deus, ele tem o desejo de honrar a sua vida duplamente. Basta você se voltar para Deus, se voltar para o Senhor. Restituir significa redimir. A abundância de Deus está presente quando nossas vidas refletem humildemente a inclusão do reino de Cristo, do reinado do Senhor. Quando temos humildade para reconhecer os nossos pecados, Joel ele vai afirmar que, como profeta, que ele prega os dois lados da vida de fé, arrependimento de pecado, mas também a restauração de Deus. Joel está pregando duas vertentes. Ele está falando que com arrependimento de pecado alcança-se a restauração de Deus. Deus vai restaurar. E ele nos lembra que a vida é ao mesmo tempo difícil e bela, dor e prazer. O nosso mundo ele está quebrado, mas sempre pode ser redimido por Deus. Deus está de braços abertos o tempo todo para perdoar, para restaurar, para restituir, para abençoar, para salvar. Deus tem o desejo de mudar a história de todo mundo, de toda essa humanidade. Basta se arrepender do pecado. O significado de restituir também é se regozijar-se. Joel capítulo 2, versículo 21 diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha isso. O profeta Joel ele usa a devastação dos gafanhotos, que causa fome no meio do povo, né? E ele está dizendo ao povo de Israel para não ter medo, mas se regozijar, porque dias virão em que a terra seca, que estavam acostumados, voltaria a ser verde. Cara, isso aqui é profético. Se você não pegar, Deus hoje está falando contigo que dias melhores virão e Ele vai restaurar a sua história, restituir com prosperidade a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos. Deus vai restaurar. Aleluia! Oh glória! As árvores que são estéreis, eram estéreis, voltaria a dar frutos.
a figueira e a videira voltará a dar frutos. Sabe o que Deus está dizendo, meu amado? Que você vai dar frutos, que a sua vida vai dar frutos, que o seu ministério vai dar frutos, que a sua empresa vai dar frutos, que a sua família vai dar frutos. Oh, glória! Você pode adorar o Senhor, querido? Ele também vai dizer que irão saber que Deus está observando e que não há outro Deus, pois Ele é Deus de Israel. Deus fez promessa de que nunca mais seu povo seria envergonhado. Nunca mais. Joel capítulo 2, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: a vide e a figueira darão a sua força. Essa passagem faz parte de uma série de promessas feitas por Deus ao seu povo. Através de quem? De Joel. Após um grande período de julgamento, agora o arrependimento vai provocar a restauração dentro daquela nação. Aqui Joel ele utiliza a metáfora da vide e da figueira para descrever a restauração da nação de Israel, do povo de Deus. A vide e a figueira eram culturas importantes na região e eram vistas como símbolos de prosperidade e bênção divina. Por isso Joel usa a metáfora da vide e da figueira. Quando Joel vai dizer a vide e a figueira darão a sua força, ele está falando da restauração da fertilidade da terra e da abundância de alimentos que virá com o resultado da bênção de Deus. Pega aí essa palavra, irmão. Deus está dizendo que vem abundância sobre a tua vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, você conhece, diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero profetizar para a tua vida a restauração, restituição. É tempo de cantar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, glória! Deus está dizendo que vai mudar toda a sorte de bênção. Deus vai começar a mudar a história de muita gente. Somente Ele quer que você repare o altar. Prepare o altar de adoração. Busque uma vida de intimidade. Ore ao Senhor. Volte a falar com Ele, conforme você falava outrora, pela madrugada, no seu quarto. Aleluia! Deus vai restituir. Creia nisso. Joel capítulo 2, 18 a 27, ele destaca essa ideia, que Deus é capaz de prover todas as necessidades do seu povo. E Ele é um Deus de bênção e de prosperidade. Então eu deixo aqui esse pensamento e essa meditação para a tua vida. O que lhe falta para você tomar uma decisão de mudança na tua vida, que vai mudar todo o curso da tua história? Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer trazer equilíbrio para a sua família, Deus quer abrir porta onde não há porta, e se não tiver porta, Ele faz como fez no Mar Vermelho. Ele abre o Mar Vermelho para você passar. Ele abre o Jordão para o povo passar e chegar até Canaã. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Receba esta palavra em nome de Jesus. Se prepare para um novo tempo. Faça o que Deus falou comigo ontem e eu obedeci. Deus pediu: filho, preciso que você faça como a bula de um médico para quem sofre de infecção, tomando um anti-inflamatório.
Você escolhe, o médico escolhe para o paciente de 12 em 12, 8 em 8 ou 6 em 6. E o Senhor ontem falou comigo e eu, na mesma hora, apliquei um propósito de oração de 6 em 6 horas. Eu estou orando, conversando com meu Pai que está no céu, para que Deus venha fazer o seu querer na minha vida, sobre todos os projetos que Ele colocou no meu coração. Amém? Receba essa palavra. Deus tem muito mais para dar do que o diabo para te roubar. Deus vai fazer você crescer dentro desse vale, dentro desse deserto. Ele é especialista em humilhar o diabo, envergonhar os inimigos, aqueles que não acreditaram na tua história, na reviravolta do que você está vivenciando. Deus tira aqueles que estão sendo humilhados de baixo e coloca em cima, para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe, querido.